vamos colocar na nossa linguagem. Eu batizei alguém. Esse alguém falava que ele era da Aline porque foi batizado pela Aline, entendeu? Mas Paulo chega para mudar isso. Se organize, se organize, se organize, se organize, se organize no seu coração. Oi, gente. Mais uma vez eu vim aqui falar com vocês da palavra do Senhor, né? Dividir mais um pouquinho do que o Espírito Santo, a graça do Espírito Santo que habita em mim, ele soprou na minha mente, no meu coração, e as questões que eu estou estudando, né? Eu estou em Coríntios agora, primeira carta de Paulo a Coríntios, já cheguei aqui no versículo 3, a primeira carta de Paulo a Coríntios. Paulo, na época, começou a ser um perseguidor. Após, a morte e ressurreição de Jesus, ser um perseguidor dos discípulos, que ficaram para levar a palavra que o Senhor pediu para ser levada, levar a cura, levar tudo que o Senhor pediu que Jesus veio para nos ensinar, a fazer, e eles iam continuar a ensinar tudo. Paulo tinha que procurar eles e queria procurar eles, prender e tal. Só que um dia, Paulo teve um encontro maravilhoso com Jesus. E Jesus perguntou para Paulo: por que me persegues? E ele teve um encontro divino com Jesus, e Jesus chamou Paulo para também entrar no reino e falar sobre a palavra, levar a palavra. Eu sempre falo, leiam a Bíblia, a coisa mais linda, é a coisa mais linda de um perseguidor. Ele passou para um entregador da palavra do Senhor, para um entregador do reino de Deus, daquilo que Jesus veio nos mostrar, e a coisa mais linda. Irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, peço que todos sejam de acordo naquilo que falam e que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Gente, é muito forte essa palavra aqui, e depois tudo que ele ensina, como ele ensina, Aí eu cheguei aqui numa parte que foi muito, 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 assim, tocada por mim, Assim, o Espírito Santo me tocou muito em dividir, porque, assim, Deus não é individualista, Deus é amoroso, Deus é, Eu vivo repetindo, não me canso de repetir isso. E Paulo ensina muita gente sobre a gente ser carnal e sobre a gente ser do Espírito que habita em mim e habita em você. E aqui ele fala que se há ciúme, briga entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e ainda andam segundo a palavra humana? Porque Deus, como eu disse, ele é amoroso, ele é bondoso. Então Deus não é ciúme, Deus não causa essas coisas nas pessoas, muito pelo contrário, ele liberta as pessoas disso, E aqui Paulo fala muito, ensina muito a esses homens de Deus da época, porque eles estavam fazendo como Jesus pediu. E ele falou que vocês batizarão, vocês têm que batizar. Na Bíblia tem, vou batizar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aqui esses religiosos, vamos dizer assim, começaram a nomear as pessoas que, eles batizavam. Vamos colocar na nossa linguagem. Eu batizei alguém. Esse alguém falava que ele era da Aline porque foi batizado pela Aline, entendeu? Mas Paulo chega para mudar isso, para mostrar para eles que não funciona assim, que tudo vem de Deus e tudo é para Deus. Então, assim, o batismo que eles estão fazendo nas pessoas é para o reino, é para Deus. Então, eles não têm que ficar nessa discordância, porque Deus não é isso, ele é um só. Portanto, o batismo é o batismo de Deus, é para Deus. Tudo vem de Deus. Isso me veio a interpretação, do Espírito Santo, que eu entendi que não adianta ficarmos dizendo eu sou de tal congregação, eu sou de tal religião, Eu não estou dizendo que não é para vocês terem uma religião, muito pelo contrário. Todos nós devemos ter uma religião a seguir, uma casa aí, porque, como eu já coloquei uma frase aqui que eu achei muito interessante também, que eu vi no lugar, a sinagoga vivia cheia de hipócritas, e nem por isso Jesus não deixava de visitar a casa,
Então, assim, é muito importante você ter onde congregar, ter um grupo. Mas aqui, na carta de Paulo, eu entendi que não é pra gente ficar... a gente não é o nome do lugar, entendeu? A gente é Deus, a gente está lá por Deus. Paulo fala pra eles, explica pra eles que todos nós somos servos do Senhor. Nós temos acesso hoje ao céu, temos acesso diretamente hoje a Deus, graças ao que Jesus fez por mim e por vocês. Então, assim, ele veio, ele ensinou, ele largou todo o reino dele maravilhoso. Jesus largou o reino dele, que tem tudo, paz, amor, tudo pra vir morrer por mim, por você numa cruz. Isso que deu acesso ao céu. Não foi o que ou outro fez, foi o que Jesus fez por mim, por você, que fez com que a gente tivesse novamente esse amor restituído de ter o céu, de ter o reino, né, de poder. Então, assim, todos nós, Paulo coloca bem, assim, carinhosamente e com muito cuidado nas palavras, com edificação de palavras. Paulo coloca aqui para eles que eles são servos do Senhor, né? Que eles são usados, são instrumentos do Senhor para trazer as pessoas até o reino, até Deus. Então, assim, a pessoa que ele batizou não é dele, é do Senhor, é de Deus, né? É do reino, é de Jesus. Então, a gente tem isso como graça de poder ser servo, de levar a palavra para outros, de ser usado pelo Espírito. Então, assim, a gente tem a graça de poder, você, que talvez ouve essa palavra também, lembra de alguém e envia para alguém, você estamos sendo instrumentos do céu. Estamos sendo agraciados para levar a palavra que o Espírito Santo soprou em nós para alguém. Mas essa graça toda, se você... Com certeza você ouve uma palavra e você compreende, ela te traz clareza do que você queria entender sobre a Bíblia. Isso tudo é graça de Deus, não é graça da Aline. Trouxe através da Aline, que o Espírito Santo dentro de mim trouxe através de mim para edificar mais vidas. E todas essas vidas são de Deus. Eu tenho amado muito os ensinamentos de Paulo. A carta de Paulo, de Romanos, de Coríntios tem falado muito comigo. Eu espero que essa bênção chegue até vocês com a glória de Jesus e que vocês tenham sede. E eu peço muito para que todos tenham essa oportunidade e queiram.